Bom dia a todos. Já deu bom dia para a pessoa que está do seu lado aí? Já? Já. Hoje de manhã. Se for a esposa, não vale. Tá bom. A esposa é a sua obrigação. Não só dar bom dia, mas... E o esposo também. Exatamente. Levou café? Olha só. Isso aí é um alimento. Esse é o Círio. Tem alguém que nos visita pela primeira vez nessa manhã? O Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. Deus te abençoe. Cearense, sangue bom. Bem-vindo. Bonito nome. Patrícia, seja bem-vinda, Patrícia. De onde você é do Brasil? Espírito Santo, olha que coisa. Seja bem-vinda. Eu não sei se você sabe, a gente tem uma salinha para as crianças. Se você quiser deixar o grande no cuidado do MPD, fica à vontade também. Amém? Os demais são de casa, imagino. Amém? Quem não estiver trabalhando, por favor, se assente para a gente poder agora pausar na palavra, para que a gente possa escutar aquilo que Deus quer falar. Amém. E eu sei que Deus sempre quer falar conosco, não é assim? Verdade. Deus sempre quer nos abençoar. Nós temos aqui também um casal ali atrás, né? Ah, não, são os filhos Eu preciso voltar no oculista novamente, está quase na hora. Amém? Eu quero estar conversando com vocês nessa manhã sobre um assunto que é muito peculiar nosso. Vencendo as preocupações de cada dia. Se eu criasse uma fórmula para isso, eu iria ficar rico. Porque nós vivemos um mundo onde as pessoas estão preocupadas, né? Ansiosas, andando de um lado para o outro. Mateus capítulo 6, verso 34, ainda seguindo o sermão do monte, Jesus ensinando aquele povo conceitos e preceitos do reino de Deus, ele fala assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. A vida cristã não está baseada naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que eu permito Deus fazer na minha vida. Na caminhada é preciso aprendermos a vencer as preocupações, caso contrário seremos vencidos por elas. Jesus nos ensina a não andarmos preocupados pelas necessidades cotidianas. O problema é que vivemos em um mundo materialista, onde é feita uma propaganda exagerada do sucesso e o desejo egoísta de ser primeiro em tudo, prioridade equivocada ou distorcida. E isso entra no nosso coração. Para você ser abençoado, você tem que ter isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais aquilo. A verdade é que a bênção que te faz rico, te faz abençoado, é a presença de Deus na tua vida. É Cristo ter te dado vida. Essa é a maior herança que uma pessoa pode ter. Quem tem um problema de saúde, o que ele mais deseja é viver. Não é assim? E nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem esperança. Jesus veio e nos deu vida. E juntamente com a vida de Cristo, Ele nos deu todas as outras coisas. Porém, nós vivemos em um mundo onde tem um sistema, onde tem uma maneira das coisas acontecerem, onde existe um ensinamento, um padrão que é colocado através da mídia social, através da televisão, através dos conceitos. E muitas vezes nós passamos esses conceitos, porque achamos que para ser bem sucedido eu preciso ter um recurso, ou muitos recursos, né? Isso faz parte da vida. E todo esse recurso que Deus te deu, sabe onde ele vai ficar? Como uma herança para alguém. Mas existe uma herança que ela é eterna, e essa herança vai fazer você viver com Cristo. Então, quando nós trocamos as nossas prioridades, nós acabamos vivendo pré-ocupados. Por que vivemos pré-ocupados? Porque lá no Éden, Deus prometeu a alimentar o homem e até os animais. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 29 e verso 30. Porém, quando o homem caiu, ele passou a ter que produzir.
e do suor do rosto ele iria comer. Só que tem um detalhe: se o Senhor não edificar a casa, é em vão todo o meu e o seu trabalho. Se o Senhor não guardar a cidade, o ladrão entra e rouba. É inútil levantar cedo, comer tarde, fazer todas essas coisas, se o Senhor não edificar a casa. Mesmo que você faça todas essas coisas, o que Deus estava falando para o homem, você vai ter, porque pelo pecado, Deus amaldiçoou a terra, falar a terra. E a terra começou a produzir ervas daninhas, sofrimento, tal. Aí a gente pergunta assim, por que a gente vê tanta dor, tanta dificuldade, tanta perseguição? É por causa do coração do homem. Então o homem tinha que trabalhar, o homem tem que trabalhar. Mas o meu trabalho, só o meu trabalho, ele não é suficiente. Eu vou andar preocupado, eu vou andar ansioso. Porque parece que quanto mais eu tenho, mais eu desejo. Esse é o coração do homem. O coração do homem é insatisfeito com essas coisas. E aí eu ando preocupado, buscando angariar aquilo que um dia vai ficar. O que é a palavra preocupação? Qual é a origem da palavra preocupação? Ela vem do latim e significa preocupationes, que significa uma ocupação prévia. Sinônimos de preocupação: apreensão, inquietação, aflição, ansiedade, desassossego, agonia, angústia, perturbação, receio, medo do amanhã, temor e outros mais. Eu quero trazer um pouco da parte neurocientista para que a gente possa entender como a nossa mente funciona. Porque muitas vezes nós queremos trazer tudo para o lado espiritual e a gente não consegue entender como a máquina trabalha. É preciso entender como a máquina trabalha para que a gente possa unir esses dois preceitos, esses dois conceitos. Neurocientistas como o Dr. Joseph Lennon, da Universidade de Nova York, destacam que o impacto dessa dimensão é tão grave porque as pessoas, em geral, não sabem se preocupar de maneira saudável. Temos a curiosa tendência de levar quase tudo ao extremo. No entanto, também apontam outro fator que talvez nos isenta de uma parte da culpa. No nosso cérebro, o nosso cérebro está programado para se preocupar primeiro e pensar depois. Ou seja, nosso sistema emocional, em particular, e nossa amígdala cerebral, são os primeiros a detectar uma ameaça e ativar uma emoção em nós. Instantaneamente, neurotransmissores como a dopamina são liberados para gerar ativação e o nervosismo. Posteriormente, o sistema límbico estimula o córtex central para notificar as estruturas mentais superiores. A finalidade disso: incentivá-lo a assumir o controle e a usar o raciocínio lógico para regular esse medo. Essa sensação de alerta. É importante lembrar que no ser humano as emoções têm mais poder que a razão. Vou repetir. No nosso cérebro, as nossas emoções, elas tomam controle da nossa razão quando elas não são trabalhadas, quando isso não é trabalhado da maneira correta. Para conseguir isso, para entender... Desculpa, onde é que eu estou aqui? Não, eu pulei. No ser humano, as emoções têm mais poder que a razão. Algo assim faz com que as preocupações e o labirinto da ansiedade que enfrentamos comumente assumam o controle de nossas mentes. Uma pergunta: qual é a solução para não andar preocupado? Eu creio que nessa altura todos nós queremos essa resposta, né? Vamos lá. Na verdade, a chave não está em parar de se preocupar, mas a resposta está em aprender a se preocupar melhor, de maneira saudável. Para conseguir isso, para aprender a se preocupar melhor, é apropriado fazermos uma breve análise desse assunto. Primeira coisa: analise seus pensamentos irracionais. Mesmo que você não acredite, 80%
das suas preocupações são desproporcionais e não têm uma base lógica. É muita coisa, não é não? Cada 10 pensamentos, ou cada 10 preocupações, ou cada 10 situações que acontecem com você, 8, se você for pensar, se você for analisar, elas não têm uma base lógica. E a gente está se preocupando por aquilo que não existe. E trazemos esse peso para cima de nós. Em primeiro lugar, analise. Em segundo lugar, fale sobre suas emoções. Nomeie-as, leve-as à luz. É possível que você esteja preocupado, aqui eu trouxe o exemplo do trabalho. É possível que você esteja preocupado em excesso com o seu trabalho. Na verdade, você se sente insatisfeito, porque não está feliz, porque ele não o satisfaz. Aprofunde-se nessa ideia, ou seja, o que te leva a preocupar sobre esse assunto? Existe uma raiz, existe algo que dispara isso em você. Uma vez que eu tenho uma emoção, agora eu preciso levar isso para a razão, para que eu possa ponderar o que eu estou sentindo. E a emoção, uma vez que ela passa pelo processo da razão, você consegue colocar em equilíbrio isso. Qual que é o problema? Agir pela emoção, que é o terceiro lugar aqui. Não tome decisões baseadas apenas no seu humor. Você já viu isso? Não? E a maioria das nossas decisões, a maioria delas, nós tomamos baseadas no quê? No que eu estou sentindo. Isso é um problema grandíssimo. Antes de decidir e agir, mantenha calma e passe cada pensamento pelo filtro da razão. As emoções são importantes, mas se combinadas com raciocínio pausado e focado, você sempre agirá melhor. Não tome uma decisão importante no meio da crise. A crise vai passar e a decisão vai ficar. Observação. Naturalmente nos preocupamos e achamos normal agirmos assim. De certa maneira, podemos até entender esse comportamento, mas na verdade, a preocupação é uma atitude de quem deixou de confiar em algo ou em alguém. O homem, quando deixou de confiar em Deus, passou a andar preocupado pelas suas necessidades básicas, como comer, beber e vestir. Você entende o que eu estou falando? Não. E esse comer, beber e vestir abrange muita coisa. Abrange a nossa vida. Se eu perguntar, tem alguém preocupado aqui hoje com alguma coisa? Vai ser difícil alguém falar que não, né? Porque nós estamos aqui hoje pensando no amanhã, depois de amanhã, e assim, etc, etc. E basta a cada dia o seu próprio mal. Junto com cada dia vem a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que quando os discípulos perguntam para Jesus, nos ensine a orar, Jesus fala assim, pede para que o Pai te dê a provisão ele falou anual? Não. Semestral? Não. A provisão ela é diária. Então hoje eu peço pela provisão do meu dia. E amanhã eu volto lá e falo assim, Deus me dá o maná desse dia. Porque isso é viver de uma maneira que o meu coração não fique preocupado. Porque é o que a gente vai tratar aqui agora. Jesus estava falando com um povo que entendia esses princípios. E ele traz isso para um ambiente onde eles voltassem a crer naquelas promessas que estavam lá no Pentateuco, que estavam lá na Torá. Eles conheciam isso. E eu quero que vocês me acompanhem agora a leitura, por favor. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, fala assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua o quê? Vida. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto o que irão vestir. Não é a vida mais importante que o alimento, e não é o corpo mais importante do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta.
Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu querendo aqui passar a Bíblia para frente. E por que se preocupam? Desculpe. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios dos campos. E eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Verso 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela é eterna, ela é poderosa. Nós te pedimos que nessa manhã ela possa trazer conceitos, quebrar preceitos. Ó Deus, uma mente condicionada. Eu te peço que ela venha de maneira particular falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Ela é viva e é eficaz. Fale conosco no nome de Jesus. Amém? Existe um caminho. Domingo passado o Orlando falou que a nossa mente ela cria caminhos, né? Lembra daquele pasto, daquele gramado verde? Quando você caminha no pasto verde, onde você caminha, você deixa as marcas. E se você no outro dia volta lá de novo e caminha naquele caminho, e se você fizer isso de maneira repetida, você vai criar aquela grama onde você caminha, ela vai morrer, e você vai criar um caminho. E a tua mente reconhece os caminhos que você cria, os caminhos que você trilha diariamente. E inclusive da preocupação. Nós criamos um caminho que nos leva a viver preocupados. Qualquer coisa que acontece, o caminho está pronto, e eu entro eu passo a caminhar por ele. Então existe um caminho que nos leva a nos preocupar. E a primeira coisa é a dúvida. Mateus 6:25. Por isso digo a vocês: não se preocupem ou não andem ansiosos com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, o quanto irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Alguém perdeu alguma coisa aqui, viu? Tá aqui. Ansiedade ou preocupação vem do termo grego que significa distrair. Fica subentendido a ideia da duplicidade, a ideia básica que a mente procura seguir em duas direções ao mesmo tempo, resultando em confusão e dúvida. A mente começa a admitir o pensamento de que a vida consiste em comer, beber e vestir. O apóstolo Paulo fala que o reino de Deus não é comida e nem, mas é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem toma essa atitude torna-se discípulo de mamão. Não é um mamão na fruta, não. É discípulo do quê? Tu faz-me rir. A minha mãe falava que ela me dá um faz-me rir. E não pode ser discípulo do reino de Deus, porque já perdeu a sua confiança no Pai Celestial. É muito natural do homem colocar confiança naquilo que ele vê. A fé é a firme convicção das coisas que se esperam, e é a prova daquilo que eu não vejo. Eu não vejo a provisão
que Deus vai me dar amanhã, mas eu creio que Ele vai me prover. Porque até hoje os pássaros, as aves são providos por Deus. Porque lá em Gênesis capítulo 1, verso 29, Deus fala assim: eu vou dar provisão às aves, eu vou dar provisão aos animais, eu vou dar provisão ao homem. As aves continuam crendo, e todos os dias elas têm a provisão de Deus. E o homem? O homem crê nessa promessa que Deus fez lá em Gênesis, antes da fundação. Eu duvido, e porque eu duvido, a minha mente ela começa a andar por dois caminhos. A dúvida é o primeiro passo para mim tomar decisões erradas. Na vida de Eva começou com a dúvida. O diabo falou assim: será que é isso mesmo que Deus falou contigo? E a dúvida levou ela para uma decisão. Mateus 6,24. Ninguém pode servir o quê? A dois senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. A palavra servir no grego significa ser escravo, prestar serviço, obedecer, submeter-se a alguém que seja sujeita ou sujeito como escravo. Sirva a Deus e faça do dinheiro o seu servo. O dinheiro deve ser para nós um bom servo. Você fala assim: mas e aquilo que Deus me deu? Administre aquilo que Deus te deu. Não tem peso nenhum isso daqui. Mas não coloque a tua confiança nessas coisas, porque isso passa. A palavra fala de um homem que se tornou rico. E a riqueza traz as suas preocupações. Ele fala assim: onde é que eu vou colocar tudo isso? Eu vou destruir o que eu tenho e vou fazer um celeiro ainda maior. E quanto maior o celeiro, maior é a preocupação e a ansiedade. Quantas pessoas que têm uma condição enorme, mesmo assim, elas tiram a vida? Porque não há confiança nessas coisas. Não há confiança nessas coisas. O recurso é para te servir aqui nessa terra. E Deus é bom e nos dá isso. Mas não sirva os recursos. Sirva a Deus. Sirva o Senhor. E coloque tudo aquilo que Deus te entregou, tudo aquilo que Deus confiou a você, em serviço ao reino de Deus. Para servir o reino de Deus. Segundo lugar, as preocupações não alteram as condições da vida e nem aumentam a sua duração. Mateus 6,27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. O côvado era usado como medida linear, mas também como medida de tempo. Ninguém cresce vivendo preocupado. Pelo contrário, a preocupação excessiva nos rouba a alegria de viver. Naturalmente, eu sou uma pessoa que me preocupo com as coisas, pelo meu temperamento, pela minha esquisitice. Então, eu sou uma pessoa que eu penso muito sobre aquilo que está acontecendo. E minha esposa parece que ela tem uma visão 3D. Parece que quando eu entro nesse campo, ela fala: o que você está pensando? Nada. Pensando em nada. Porque às vezes eu ficar preso nesse campo, eu ficar preso no campo das preocupações, rouba a alegria de viver. Me rouba a alegria de conviver com os meus irmãos. Rouba a alegria de eu viver o meu dia a dia. Ao invés de viver bem esse dia, eu estou preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã. E eu crio um caminho. E quando chega amanhã, ao invés de viver bem o amanhã, eu fico preocupado com o seu outro dia. E isso se torna um ciclo na minha vida. Eu tenho Jesus, mas eu estou preso no campo da minha mente, das minhas preocupações. Por quê? Porque eu de certa forma creio, mas tem algo que me impede de eu viver plenamente aquilo que Deus tem para mim. Crendo que Deus vai suprir a minha necessidade
Se Deus enviou Jesus, será que juntamente com Cristo não nos dará todas as nossas outras coisas? Ou não irá suprir as nossas necessidades? Olha um exemplo de uma pessoa ansiosa e preocupada. Lucas 10:40. É um exemplo que vocês conhecem. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Talvez Marta estava fazendo aquilo que nem era para fazer. Mas a pessoa preocupada e agitada, ela quer se ocupar. Ela precisa estar ocupada, ambícia, né? Nessa geração, o legal é falar: como é que você está? Correria, rapaz. Estou tendo tempo nem para respirar. E nós achamos que isso é saudável. Porque nem Deus não teve tempo nem para respirar. No 7º dia ele descansou, ele pausou e falou: na minha agenda, o 7º dia, eu vou fazer o quê? Eu vou descansar. Eu vou ter tempo para fazer as coisas boas da vida. Eu vou ter tempo para curtir a minha família. Eu vou ter tempo para fazer um passeio. Eu vou ter tempo para viver de maneira saudável, descansar. E Marta estava agitada. Marta não tinha day off. Day off? I don't know what you're talking about. Por quê? Porque eu acho que a minha produção é que vai me suprir. Tem coisas que você tem que fazer, tem coisas que eu tenho que fazer. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Você tem que levantar todas as manhãs e sair do seu trabalho. Mas não ache que isso seja suficiente. Porque se o Senhor não edificar a casa, todo aquele trabalho, não estou falando que vai ser em vão, mas vai, ao invés de trazer alegria, isso gera preocupação. Então Marta estava ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir. Ou seja, uma pessoa preocupada está sempre perturbando o outro. Não pode ver ninguém quieto. Não pode ver ninguém pausar porque quer arrumar um serviço para ela, quer arrumar uma ocupação para ela. A pessoa agitada, ela tem essa tendência. Diga-lhe que venha me ajudar. Perde noção de tratamento. Está falando com Deus assim: ei, você não tem noção, Jesus? Pede para essa desocupada vir me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda o quê? E o que mais? Com o quê? Com muitas. Você está assim? Eu estou assim. Inquieto e preocupado com muitas coisas. E na sequência desse verso, Jesus fala assim: mas Marta escolheu a melhor, e essa parte ninguém tira dela. Nós precisamos entender isso aí. Maria, desculpa, Maria. O povo conhece a Bíblia. Nós precisamos entender essas coisas. Tem serviço que você vai ter que fazer. A igreja tem muito serviço, não tem? Tem. E tem coisas que se a gente não fizer, descansa, vai ficar mal feito. Então cuidado onde você está, cuidado onde eu estou, para não deixar o negócio ficar mal feito. Porque o Espírito é excelente. Nós temos falado esse ano sobre isso. A excelência é você fazer o melhor para Deus. Esqueci. Toma um remedinho para a mente, filho. Para lembrar o que tem que ser feito. A agitação de Marta fez ela perder o foco do que realmente importava naquele momento. Aos olhos da ansiosa e preocupada Marta, Maria estava perdendo o seu tempo ao escutar Jesus. Para Marta, a conversa entre Jesus e Maria era relativamente inútil. Não tinha necessidade daquilo ali. Por que eu estou fazendo isso? Né? Não é assim? Terceiro lugar, isso vai
vai gerando um efeito dominó. A preocupação tende a sufocar a minha fé. Mateus 6,30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens do quê? Jesus não estava afirmando que essa multidão que estava acompanhando ele não tinha fé. Eles tinham fé, mas era uma fé pequena. Essa fé pequena é uma fé fraca, é uma fé de pouca confiança, é uma fé de pouca duração. Ela tem uma duração, mas ela não passa por todos os processos que deve passar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é bom. A fé é esse dispositivo que atrai o coração de Deus a meu respeito. Marcos 4,18, a parábola do semeador. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam o quê? E o que mais? E ela fica infrutífera. Ela não produz o ciclo completo até o momento de frutificar. Se é roubada a palavra, consequentemente a fé vai embora, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então é necessário limpar o terreno. Se tem espinhos, provavelmente tinha pinheiros plantados ali naquela situação antes. O agricultor cortou os pinheiros, mas não arrancou as raízes. Com o tempo, o que acontece? Cresce novamente. E o pinheiro cresce muito mais rápido do que qualquer cereal. E mesmo que tenha um cereal crescendo aí, o pinheiro sufoca, os espinhos sufocam, as fascinações dessa vida. É natural, quando as pessoas chegam nos Estados Unidos, ficarem fascinados com essa terra. É a terra que mana leite, literalmente. Amém. Tem ou não tem? Todos. Então, você está num sistema capitalista que te empurra a gastar. Não ensina a administrar, ensina a gastar. E depois que você gasta, tem que pagar. E para ganhar tem que trabalhar. Então eu vivo para trabalhar, trabalho para comer e como para gastar. E eu entro nesse ciclo que me empurraram nesse funil. E muitas vezes eu falo, meu Deus, para onde foi minha vida? Não tenho tempo para mais nada. Vamos para o grupo no meio da semana para você ser abençoado, para você crescer, para investir na sua vida, para você aprender a palavra, para investir no teu casamento, para investir na tua vida de cristão, para você ser um cristão forte, alicerçado na palavra e não ser levado pelo vento da internet, pelo vento do que um falou. A prosperidade está aqui, a prosperidade está aqui, a prosperidade está aqui, e a gente anda atrás desses negócios e a prosperidade está aqui, está aqui. Está aqui, está a prosperidade, na palavra de Deus, vida com Deus, gente que queira cuidar da sua vida, gente que queira cuidar do teu casamento, gente que quer investir em você, mas eu estou ocupado, eu estou corrido, não tenho tempo, as minhas energias estão sendo sugadas pelas coisas deste mundo. E o que eu vou fazer? Lembra que a decisão é sempre minha. Eu preciso entender que existe toda uma estrutura para te levar para este lugar. Entre a dúvida, você começa a ser sufocado por isso daí. A tua fé ela vai sendo roubada de você e você deixa de ter prazer nas coisas do Senhor. E passa a ser atraído pelas coisas deste mundo. E aquilo ali gera, é incrível que isso não é ruim, isso gera um bem-estar.
Ou não gera? Isso gera um bem-estar, mas não consegue suprir a sua necessidade de filho de Deus. Então, é como se eu me viciasse com as coisas dessa vida. Eu tenho que ter isso, mas aquilo ali, com o tempo, o efeito passa. Eu tenho que conseguir outra coisa a mais. E aquilo ali, com o tempo, passa. E eu vou criando adrenalinas no meu ser, onde eu sou abastecido e busco essas coisas aonde? Nas coisas dessa terra. E aí eu ando preocupado e ansioso por tudo aquilo que está acontecendo. Vamos aplicar essa palavra? Amém. Eu sei que isso que eu estou falando não cabe a nenhum de vocês. Ninguém de vocês tem as coisas, o coração nessa terra. Vocês estão firmes e fortes no reino de Deus, na justiça e tudo mais. Isso é simplesmente para nos alertar, para nós estarmos atentos, né? A dúvida não está aí, a fé está firme, está fundamentada, né? Eu estou agarrado com o pessoal, nós vamos construir a igreja juntos, porque o Jonas falou aqui, ele estava cantando e eu estava pensando. Já pensou se entra alguém aqui, pega você pela mão e fala assim, me acompanha, meu irmão? Aí você falou assim, só por gentileza, você poderia me falar para onde a gente vai? Tem uma cova dos leões aqui na Lions, aqui com qualquer lugar, e eu vou jogar você ali agora. Por favor, me acompanhe. E é Lions mesmo. É a Lions do Lions. E aí? Fala, não. Fala o seguinte, eu não estou muito firme. É o pastor Márcio, que ele está mais firme. Ele não vai fugir da cova. Eu me dá um tempinho, porque eu não estou muito assim, né? É lindo ver Paulo, né? Pedro morrendo de cabeça para baixo, e falando, não negue meu Jesus, eu estou firme, tal. Queridos, eu preciso entender que o Evangelho é para mim, é meu. O Evangelho é meu. Esse momento vai chegar. Já está aí. Já está aí. O que vai me fazer vencer as preocupações é eu estar fundamentado sobre Cristo. Entendendo que a minha vida já está nas mãos de Cristo. Amém. O que eu estou vivendo aqui é um lucro. Porque eu quero realmente estar com Cristo. Maranata? Não, amanhã eu vou ter que ir para Miami, que Maranata o quê? Eu tenho que limpar as casas amanhã, senão meu cliente, o que vai pensar o meu cliente? Eu tenho que limpar as casas lá, tenho que fazer Uber, tenho que colocar promote, Maranata nada, rapaz. O Jonas está desatualizado, que Maranata o quê? Vai ele para o céu e deixa eu aqui resolvendo as coisas da minha vida. Nós queremos encontrar Jesus. Amém. Isso é o que você mais anseia, isso é o que você mais deseja, isso é o que eu mais anseio e desejo, porque nós estamos aqui numa luta para tirar os permits para construir a igreja aqui pertinho, e às vezes eu me pego atribulado para levantar a parede. E a igreja do dia de hoje? E a igreja de hoje, a igreja de amanhã será o dia mas a igreja de hoje, desse dia de hoje de domingo, é isso que eu preciso entender. E eu preciso vencer essas preocupações e viver em paz, diariamente. Vamos aplicar isso daí de maneira prática? O antídoto que vence as preocupações. Mateus 6,33. Mas busquem em quê? Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão, parafraseando o versículo, desejai as coisas grandes, as coisas mais importantes, e as pequenas vos serão acrescentadas. Desejai as coisas celestiais, e as terrenas vos serão. Leia por favor, 1, 2, 3. E as pequenas vos serão acrescentadas. E desejai as coisas celestiais, e as terrestres vos serão acrescentadas. O reino de Deus precisa ser prioridade na minha vida, no meu dia a dia. Amém. Não há reino sem rei. Não há rei sem governo. Não há governo sem trono. E não há trono sem súditos ou discípulos. Não é possível receber o reino sem ter essas prioridades claras.
Jesus veio como homem para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Essa era a sua prioridade. Depois ele ensinou a oração modelo aos seus discípulos para fazerem a mesma coisa. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua, assim como é no céu. 1 Reis 3,9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Essas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido o quê? Tal coisa. E Deus lhes disse: já que você pediu isso, e não pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para decidir o que é justo. Eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Que coisa linda! Coisa linda o que Salomão... O que Salomão está fazendo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque ele falou assim: me dá um coração sábio para que eu possa viver como justo, como alguém justo. Eu fui justificado por Cristo, agora eu preciso ter uma conduta igual a... Por que as pessoas se chamam de cristão? Porque agora você deve andar como Cristo andou. Você deve ser luz e sal dessa terra, os mesmos passos de Cristo. Eu sei que isso é uma construção, mas agora é uma maneira justa, é uma maneira que agrada ao Senhor. O justo busca viver de maneira que agrada ao Senhor. Não é mais uma maneira que agrada a si mesmo, ou que agrada ao meu próximo. Primeiro eu preciso agradar a Deus. Porque se eu agradar a Deus e tiver o coração de Deus, eu vou conseguir agradar o meu próximo também. Nós estamos vivendo, se você olhar a história, você vê que o povo foi cativo para a Babilônia, e depois da Babilônia os sírios tomaram conta, pegaram eles, pegou esse povo e levou para a Síria, e depois entrou quem? O Império Grego. O que enfatizava, o que era a ênfase, qual que era o desejo do Império Grego? Estabelecer o quê? A cultura, estabelecer o conhecimento, é onde vêm os grandes pensadores, e junto com todo esse conhecimento veio um carroção de heresias. Agora todo mundo pensa o que quer, todo mundo tem a capacidade de pensar, de entender. É onde nasceu o helenismo, o gnosticismo, é onde nasceram as seitas. Por quê? Porque se todo mundo pensa o que quer, como quer e quando quer, fica fácil para dominar o quê? O pensamento das pessoas. E é o que nós vivemos hoje. Todo mundo tem livre expressão de falar, de pensar o que quer, de alguém se falar alguma coisa. Mas a Bíblia continua tendo um caminho. Deus continua pensando da mesma maneira. E logo depois do Império Grego, o que veio? O Império Romano, perseguição. Perseguição, perseguição. E eu creio que nós, de alguma maneira, estamos entrando nesse Império Romano, onde a perseguição vai aumentar, onde os leões vão ser soltos. E Jesus veio quando? Na plenitude dos tempos, quando a igreja estava sofrendo, quando a igreja estava massacrada, pressionada, Jesus chegou. O príncipe da paz chegou para estabelecer o reino de Deus.
E aí houve o Pentecostes e a igreja era perseguida, mas tinha o consolo do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um momento difícil. E a igreja muitas vezes, como está a igreja? Você não pode pregar uma coisa mais firme, porque a pessoa fala assim, aqui do lado tem um negócio mais live. Não mexe comigo não. Sem arrependimento de pecado não tem reino de Deus. Sem conversão não tem céu, querido. Eu preciso entender isso. Eu preciso me arrepender diariamente. Eu não posso deixar que a minha mente se acostume com as coisas deste século. Eu preciso diariamente, constantemente, me arrepender do meu ser. E a minha essência, ela é má. E todo dia eu preciso falar, Espírito Santo me convence. Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo sonda o meu coração. Não deixe que eu seja levado por esse vento que tem arrastado, que tem levado as pessoas ao esfriamento. Onde se perde o desejo para estar junto, se perde o desejo para adorar a Deus. Eu venho aqui para adorar, eu espero o louvor chegar no céu para eu me manifestar. Querido, você é um adorador, você veio aqui para entregar para Deus a tua adoração, independente da atitude dos meninos. Quebra o teu vaso de alabastro, você está na presença de Deus. Não espera algo acontecer para você se pronunciar, para você se posicionar com essas coisas. Amém, Jesus. Você está diante do Rei, você está diante de Deus, e eu preciso entender isso daí. É buscar o reino de Deus, precisa ser prioridade na minha vida. Façam uma escala de valores. O reino de Deus ainda é uma prioridade na minha vida, o reino de Deus ainda é uma prioridade na sua vida, ou outras prioridades entraram. Se outras prioridades entraram, junto com essas prioridades, elas vão trazer as preocupações. O que vence a preocupação? Colocar o reino no lugar que ele deve estar. Segundo lugar e último, o justo viverá de maneira que agrada a Deus. Salmos 37:4. Agrada-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu. Entrega o seu caminho ao. Confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Mateus 5:10. Por favor, os meninos do louvor, venham para cá. Bem-aventurados os perseguidos por causa do quê? A justiça. Porque deles é o reino. Essas bem-aventuranças começam assim: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E Jesus encerra essas bem-aventuranças falando: bem-aventurados os perseguidos por causa do reino dos céus. Você quer ser perseguido por causa do reino de Deus? Amém. Pensa bem. Porque aqui provavelmente Jesus estava trazendo João Batista como exemplo da perseguição que João Batista estava sofrendo. Porque João Batista estava preso porque ele estava pregando o quê? Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E estava condenando o pecado de quem? De uma autoridade. Não te convém fazer o que você está fazendo. Por isso ele estava perseguido, estava preso, porque ele estava pregando o Evangelho do Reino de Deus. Eu não quero perseguição. Eu estou pronto então para receber o Reino de Deus? Não quero ser perseguido. Eu realmente estou pronto para poder dizer Maranata? Nós precisamos pensar. Jesus, todas as parábolas que ele ensinou, ele fazia o povo pensar. Pense no que se tornou o Evangelho na sua vida. Eu preciso pensar no que o Evangelho é para a minha vida. Eu preciso pensar e me posicionar. E confiar que Deus, que começou a boa obra, Ele vai terminar.
Tem uma declaração, pega seu boletim agora, por favor. Tem uma declaração, todos têm uma caneta? Não? Ninguém tem caneta? Todos têm? Você quer assinar um contrato? Amém. Se os termos não estiverem bons, você não assina. Mas se for um bom contrato, assim. Senhor Jesus veio por meio dessa oração em caráter irrevogável solicitar a minha demissão da presidência do quê? De hoje em diante, prometo não me preocupar com o resultado final dos teus projetos em minha vida, confiando no seu amor, poder e sabedoria. Investirei meu tempo e energia fazendo a minha parte da melhor maneira possível. E se você quiser assinar e entregar esse contrato nas mãos do Senhor da tua vida, como um compromisso daquilo que você tem com Ele. Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência o quê? Mendigar. Coloque-se de pé, por favor. Quando Jesus estava ensinando isso, ele tinha uma intenção clara daquilo que ele estava passando para aquele povo. O homem precisava tirar a confiança dele mesmo e colocar a confiança em Deus. Mesmo que existam coisas que você vai ter que fazer como um homem. Adão no Éden, ele cuidava da terra, ele cuidava do jardim, ele tinha trabalho. Isso faz parte da vida. Mas ele era um ser totalmente suprido. Por quê? Porque ele confiava. Amém. Não no seu trabalho somente, mas confiava naquele e falou assim: essa terra vai produzir, dessa terra você vai comer, essa terra que você está trabalhando vai produzir frutos. E isso enchia o coração dele. Deus não te chamou para andar preocupado. Deus não me chamou para andar preocupado de um lado para o outro, que vai ser do meu amanhã, que vai ser da minha provisão. Você tem um Deus? Amém. Você tem um Deus que cuida de você? Amém. Esse Deus que cuida de você, Ele não vai falhar com você. Lá no Velho Testamento, Deus fala para Elias sair de um lugar onde ele estava sendo suprido por Deus e ir para outro lugar. Na beira do riacho, ele era suprido por uma coisa muito estranha para o judeu, um corvo, que era um animal impuro. Aquilo ali não fazia sentido nenhum para ele. Aí Deus fala: o riacho secou. Secou o riacho. Agora sai desse lugar, vai para um outro lugar que eu vou te mostrar. Elias podia pensar assim: ó, eu acho que agora eu vou morar na beira da praia, né? Mudou a estação. Aí Deus leva Elias para onde? Para a casa de uma viúva quebrada. E ela fala: eu não tenho nada. Como é que quando eu vou te sustentar eu não tenho? O que Deus estava ensinando para Elias? Elias, quem te sustenta sou eu, Elias. Independente de onde você vai, eu sou o teu sustento. Faz o seguinte, fala para ela trazer o que ela tem. E depois fala para ela que eu amo tanto ela que não vai faltar o azeite e não vai faltar nem a farinha na vida dela. E por muitos anos, no tempo da seca, Elias foi suprido por essa viúva. Deus continua sendo o mesmo. Não ande preocupado. Fala assim: você vai fazer apelo? Não vou fazer apelo porque eu ando preocupado às vezes. Eu preciso aprender com isso. A questão é: o que eu vou fazer? E eu creio que essa palavra trouxe para nós
um caminho. O que nós podemos fazer quando a preocupação bater na porta novamente? É o quê? Vou buscar o reino de Deus. Vou entregar isso diante das mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado da minha vida. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Ore pela vida dela. Abençoe a vida dela. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Querido Espírito Santo, nos ensine, nos capacite a vivermos dessa maneira. Nós amamos a tua palavra, nós amamos te agradar, nós amamos viver de uma maneira que agrade o teu coração. Então, Pai amado, nos dê graça para nós vivermos dessa maneira, como justos sobre essa terra, como pessoas que desejam, ó Deus, te agradar em todas as suas decisões, Pai. No nome de Jesus, abençoa a tua igreja, faz algo novo nos nossos corações. Não queremos andar preocupados, não queremos andar ansiosos pelas coisas dessa vida. Queremos crer e confiar que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo para caminhar, ó Deus, nesse trilho, para caminhar, ó Deus, nessa caminhada. Na autoridade que há no nome de Jesus, nós oramos, abençoamos a tua igreja, e é no nome de Jesus que nós agradecemos